Oi, gente! Tô muito feliz de ter você aqui. O meu nome é Bianca e hoje eu vou trazer uma devocional para vocês. Deus falou muito ao meu coração essa semana e Ele tem falado a respeito de ter um coração ensinável e um coração moldado ao coração dele. E eu queria falar um pouco a respeito do nosso coração. A Bíblia vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. Esse versículo tá lá em Jeremias. Se você puder abrir e grifar aí na sua Bíblia, tá bom? Lá em Jeremias vai falar assim, Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então a Bíblia vai falar que o nosso coração ele é enganoso. Do nosso coração surgem as obras da carne, surgem as coisas ruins. Claro, surgem coisas boas também, mas a grande maioria, as nossas intenções são questionáveis. As nossas intenções, elas não são retas, elas nem sempre agradam o coração de Deus. E é por isso que o nosso coração é enganoso, porque às vezes a gente tem um desejo que talvez seja bom, mas a nossa intenção por trás daquilo não é boa. O nosso coração ele sempre está cheio de intenções ruins, de coisas, de vontades e desejos que nos levam a praticar coisas ruins. E isso nos diz muito sobre a gente estar desalinhado ao coração de Deus, porque o coração de Deus ele é perfeito, ele é puro, ele não tem pecado. E a gente tem um exemplo na Bíblia de Davi. Davi ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi ele tinha um espírito reto, ele tinha um coração quebrantado. Davi ele depositava todos os seus medos, as suas ansiedades, as suas angústias em Deus. Ele sempre dependia da vontade de Deus, ele sempre direcionava os seus sentimentos a Deus e era Deus que o ajudava, era Deus que o corrigia, era Deus que o alinhava. E Davi, ele teve esse caráter íntegro, ele sempre buscou a direção de Deus e quando ele errava, ele se arrependia e ele pegava o curso correto novamente. Davi, mesmo quando ele pecou, ele reconheceu as consequências dos seus erros, dos seus atos, e ele sabia que todo pecado tem uma consequência. E ele sabia no seu coração que tudo que ele fez de errado traria uma consequência, e mesmo assim ele adorou a Deus, ele entregou a sua melhor adoração a Deus. Davi, ele amou a Deus acima de todas as coisas, e por isso ele é citado como o homem segundo o coração de Deus. E a gente não pode deixar de citar Davi, porque Jesus ele veio da linhagem de Davi. Davi, ele, por ele ter ter sido conhecido dessa forma, Jesus veio da linhagem dele também com um coração puro. Jesus, ao contrário de Davi, ele não tinha pecado, ele não tinha maldade, ele não tinha erro algum que se achasse no caráter dele. Jesus ele veio como a pessoa perfeita para nos ensinar a forma da gente agir, a forma da gente moldar o nosso coração. Por várias vezes, durante a minha vida, eu já ouvi aquele ditado, aquele conselho: faz o que tá no seu coração, siga o seu coração. E a maioria das vezes não deu certo, a grande maioria das vezes não foi algo bom, sempre gerou consequências piores. Então, seguir o nosso coração muitas vezes vai nos levar por caminhos que não são os caminhos de Deus. Muitas vezes vai nos levar a fazer as nossas vontades e não aquilo que está no coração de Deus. E Jesus ele foi o nosso maior exemplo, mesmo nos momentos de dor dele, que foi quando ele estava para ser crucificado. Ele ora pedindo para Deus que, se possível fosse, que afastasse dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus ao invés da vontade dele. Então, Jesus ele sempre teve a vontade de Deus acima de suas vontades. Ele não pecou porque ele foi fiel, totalmente fiel àquilo que Deus queria para a vida dele.
E eu queria deixar isso para vocês, porque Deus ele sempre tem os planos maiores e os planos melhores para as nossas vidas. E a gente só precisa se moldar às vontades dele. A gente só precisa se moldar àquilo que está no coração de Deus. Se você não sabe como fazer isso, eu quero te dar uma dica simples. A Bíblia, a leitura da palavra, oração. Sempre que a gente se relaciona com Deus, sempre que a gente tenta entender aquilo que Ele tem para nós, a gente consegue se aperfeiçoando e se moldando à vontade dele. Se você tem dúvidas, a Bíblia vai ter resposta para tudo. Eu costumo comentar aqui em casa de vez em quando que eu fico surpreendida com a quantidade de coisas que a Bíblia tem a nos fornecer, de instruções, de coisas da forma que a gente deveria agir e que vai surtir resultados muito positivos. Então, o que é certo, aquilo que Deus deixou pra gente já está escrito na palavra. Sempre que você tiver dúvida, busque as respostas em Deus. Não busque a resposta no seu coração, busque em Deus, porque dele procedem todas as verdades que trazem vida. O nosso coração provavelmente só nos vai levar a pecar e a sair da rota. Então não siga o seu coração, siga o coração e a vontade de Deus, que com certeza você vai ter um futuro muito melhor. Eu espero que isso tenha falado ao seu coração, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal e não deixe de nos seguir no Instagram também. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.